Fala pessoal, tudo bem com todas e todos? Queria começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você já ouviu falar na abordagem centrada na pessoa do psicólogo humanista Carl Rogers? Eu já citei ele nos vídeos, ele aparece nos textos lá no blog, é bem uma inspiração nossa. O Rogers foi um psicólogo americano que na década de 40 começou a desenvolver uma terapia não diretiva a partir das suas experiências, estudos e investigação científica. Ele foi um tanto quanto revolucionário assim, as suas ideias para aquele tempo e até hoje elas ainda são, eu acredito. E ele também foi professor do Marshall Rosenberg e sua abordagem é uma grande inspiração também para a comunicação não violenta. Então, só para dar um contexto rápido aqui de como ele começou a formular a sua teoria. O Rogers atendia pessoas utilizando os modelos que estavam mais em voga na época, que era a psicanálise e o behaviorismo. Então ele utilizava dessas técnicas, dessas ideias, e ele tinha alguns casos que não apresentavam melhora de jeito nenhum. Para esses que ele tinha esgotado todos os recursos, todas as técnicas, todas as proposições dos modelos que ele tinha em mãos, não apresentavam nenhum tipo de melhora. E sem saber muito o que fazer com aquelas pessoas, que tinha um horário agendado com ele, iam lá para receber o atendimento. Ele pensou, o mínimo que eu posso fazer é oferecer aqui uma escuta atenciosa para essas pessoas, atenciosa e respeitosa, e aí foi o que ele fez. E aí o interessante é que depois de oferecer esse tipo de escuta, ele começou a notar mudança nessas pessoas. De casos que pareciam sem solução, ele começou a notar profundas mudanças. Pessoas começaram a caminhar e a encontrar respostas mesmo para suas questões. Respostas satisfatórias e que vinham delas mesmas. E respostas que nenhum outro tipo de aconselhamento, baseado na teoria que fosse, era capaz nem de sequer chegar perto daquilo mesmo que aquela pessoa precisava naquele momento. Percebendo que estava acontecendo ali alguma coisa realmente significativa, o Rogers então começou a investigar, a pesquisar e a desenvolver o que mais tarde viria a ser a abordagem centrada na pessoa. Se você ficou interessado nessa historinha, comenta comigo que a gente pode falar um pouco mais dessa origem aí, como que ele fez, a luta dele para poder afirmar a sua teoria, num período difícil. E aí, o que é a abordagem centrada na pessoa? Vamos falar um pouquinho dela. A hipótese central é que todo indivíduo tem dentro de si recursos inúmeros, vastos, para buscar a autocompreensão e para a modificação dos seus autoconceitos, das suas atitudes e do seu comportamento autônomo. Ou seja, a abordagem centrada na pessoa é uma terapia baseada na confiança mesmo em todo e qualquer ser humano e na sua capacidade de se autogerir, de se autocuidar e de se auto-atualizar. O conceito que está ali no cerne é o que ele chama de tendência atualizante. É uma tendência presente na vida de qualquer organismo e vai estar sempre buscando realizar todas as possibilidades que são inerentes à sua vida. E aí ele fala que esses recursos, eles podem ser ativados dentro de cada um, desde que você crie um clima favorável a isso. Ou seja, em determinadas condições, num clima adequado, a gente pode florescer mesmo, a gente pode crescer e nos reconstruir, nos atualizar, enfim. E o mais legal é que isso não se trata de uma coisa limitada ali no campo da psicologia, na relação terapeuta-cliente. Isso é válido para qualquer relação entre indivíduos, enfim. Isso é válido numa organização, numa sala de aula, numa relação íntima, por que não? E aí você consegue perceber como que isso foi revolucionário, porque o que ele estava trazendo para a gente era que não precisa de você ser uma figura de autoridade com um saber oculto para consertar a cabeça de outra pessoa que estava defeituosa. Ele vem trazer que duas pessoas podem criar um clima adequado de aceitação que vai facilitar esse crescimento. E esse clima ele pode ser construído através de 3 atitudes que eles chamam de atitudes facilitadoras. Como eu falei, não necessariamente precisam vir de uma relação terapeuta-cliente. Isso é válido para qualquer relação onde o objetivo seja o desenvolvimento da pessoa. A primeira atitude facilitadora
que a gente tem é o que ele chama de congruência. Também poderia ser chamado de autenticidade, sinceridade, enfim. Significa, né, que o terapeuta, né, usando o exemplo aqui da psicoterapia, ele está aberto, vivendo sentimentos e atitudes que fluem nele naquele momento. O termo transparente também é muito válido. Isso é, o que eu estou sentindo está alinhado com o que eu estou pensando, que está alinhado com o que eu estou vivendo e do modo que eu estou me comportando. Sabe quando você pode ver claramente quem a outra pessoa é, sem nenhuma barreira? A partir disso, a outra pessoa, no caso o cliente, tem a liberdade também para viver e para comunicar, se for o caso, o que está sendo vivido, né, de maneira transparente e trazer à tona coisas da sua consciência. A segunda atitude é a consideração positiva incondicional. É muito importante na criação de um clima facilitador de mudança a aceitação, ou interesse ou consideração. Quando você tem uma aceitação que é incondicional ao que a outra pessoa está sendo naquele momento. Sabe? Quando a outra pessoa tem a liberdade mesmo para expressar aquilo que for, seja raiva, seja medo, seja frustração, seja alegria. É uma consideração integral, que não está condicionada aos nossos valores pessoais, por exemplo. Então, o que você fez feriu algum valor meu profundamente, aquilo eu não admito de forma nenhuma na minha vida, mas ainda assim eu estou considerando a pessoa que você é, a pessoa que está por trás daquela atitude, e eu aceito e recebo essa pessoa. Não significa que eu preciso concordar, que eu preciso relativizar, que eu preciso afrouxar minha moral, nada do tipo, mas que eu posso enxergar e considerar que tem alguém ali por trás, que é muito mais coisa do que isso, enfim. E a terceira atitude, que a gente fala bastante aqui no espaço, é a compreensão empática. É um tipo de escuta ativa, sensível, que é extremamente rara no nosso dia a dia, né? Você pode se conectar ali com o que a outra pessoa está trazendo de maneira consciente e também o que está por trás ali, sabe? Que às vezes nem ela tomou consciência ainda. Você pode se conectar com esses sentimentos, com essas necessidades, e isso dá também a oportunidade da pessoa mergulhar mais em si mesma, investigar mais a si mesma, organizar o seu mundo interno. E isso é uma coisa bem palpável, assim, que a gente começa a ver mesmo acontecendo. É transformador realmente. E a partir disso ela vai ter condições também, mais autonomia, né, com essa clareza, para promover as mudanças que ela deseja promover. Rogers fala que esse modo especial de ouvir é uma das forças mais poderosas que ele conhece. Então, como que isso tudo leva à mudança, né? Ele diz que quando as pessoas são aceitas e consideradas, né, são escutadas, enfim, elas tendem a desenvolver uma atitude de maior consideração e aceitação para com elas mesmas. Elas passam a escutar com mais cuidado, assim, o fluxo de suas experiências, né, se distanciando do mundo das fachadas, dos julgamentos, dos rótulos. E à medida que a pessoa compreende e considera mais o seu eu, ela se torna mais congruente com as suas próprias experiências, suas próprias vivências. Então aí a gente tem uma mudança em que a pessoa se torna mais genuína, mais verdadeira com ela mesma e com os outros. Então é uma recíproca, né, dessa relação de ajuda em que se cria um clima favorável para promover essas mudanças. A pessoa passa a se sentir mais íntegra, mais livre, né? Ela passa a ser mais criativa. Legal? O que você acha? O que você achou desse vídeo? Comenta comigo, né? Se você tem experiência com a comunicação não violenta, se consegue relacionar alguma coisa, manda pra mim sua opinião, vamos conversar um pouquinho. Eu baseei esse vídeo num livro do Rogers que chama Um Jeito de Ser. Nele, ele passa resumidamente, né, sobre as atitudes facilitadoras. Recomendo a leitura, mas você pode achar isso de maneira mais detalhada nos seus outros livros também. Recomendo Tornar-se Pessoa. E a gente pode conversar sobre cada atitude, né, sobre a tendência atualizante também, de uma maneira mais detalhada e mais calma em outros vídeos, e sobre a história do Rogers também. O que você desejaria ouvir aí em próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e mais uma vez um grande abraço.